pessoal! Hoje nós vamos falar sobre flambagem de pilares. Então, primeiramente temos que entender que flambagem ou encurvadura é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas quando submetidas ao esforço de compressão axial. Vamos traduzir isso. O que são peças esbeltas? Peças esbeltas são quando as áreas transversais, quando a área transversal de uma estrutura, né, no caso de uma coluna ou pilar, é pequena em relação ao seu comprimento. Então, quando temos peças de comprimentos muito extensos e essas peças possuem áreas transversais muito pequenas, então essas estruturas estarão sujeitas a esse fenômeno de flambagem, certo? Então, para que isso não ocorra, essa força que vai agir aqui, que no caso seria uma compressão axial, que no caso é uma força normal, que age normal, né? Comprimindo as fibras do meu material, no sentido, né? Nesse sentido, por isso que é axial, no sentido da peça, quando isso ocorrer, quando essa força que estiver agindo aqui, no caso, uma determinada força P, vou chamar aqui de força P, ela for maior que a minha força crítica, que é a que eu vou calcular mais para frente, quando isso ocorrer, meu pilar sofrerá o fenômeno da flambagem, sofrerá a flambagem ou essa encurvadura, certo? Então, outra coisa também que a gente tem que perceber aqui em relação a esse fenômeno é que a flambagem é uma instabilidade elástica. O que quer dizer isso? Vocês lembram daquele gráfico da tensão-deformação? Então, por ser uma instabilidade elástica, a perda de estabilidade na flambagem ocorre sem que o material tenha atingido a tensão de escoamento, ou seja, acontece dentro do próprio limite elástico. Então, a flambagem ela não vai depender da tensão de escoamento, ela vai depender do módulo de Young, ou módulo de elasticidade, né, como a gente conhece. Outro fato também aqui sobre a flambagem, como vocês podem até perceber aqui, por intermédio dessa imagem, é que ela sempre vai ocorrer vai ocorrer nessa direção aqui, na direção do menor momento de inércia, certo? Olha, essa flambagem ela não está ocorrendo nessa direção. Vocês estão percebendo? Não está ocorrendo nessa direção aqui. A flambagem está ocorrendo nesse sentido. Por quê? Porque aqui é onde há o menor momento de inércia, né? Então vamos continuar. Temos essas formulações aqui acerca da carga crítica, né? Que eu acabei de falar. Então, temos aqui essas formulações que é meramente ilustrativo, né? Para a gente poder aplicar depois e para a gente também compreender o significado delas, né? Então, temos aqui essa formulação da carga crítica, que a carga crítica vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de Young, como eu disse, aqui vai depender do módulo de Young, já que é uma estabilidade elástica. Então, vai depender do módulo de Young ou de elasticidade. Não vai depender, no caso, da tensão de escoamento, né? Não diretamente. Então, aqui temos carga crítica, que é a carga máxima a ser suportada antes que ocorra a flambagem. Módulo de Young ou de elasticidade. Aqui, essa inércia, ela tem que ser o menor momento de inércia, certo? Para a seção transversal. Então, temos aqui que ter em mente que sempre tem que ser o menor. Por quê? Como eu disse anteriormente, a flambagem vai ocorrer sempre no sentido do momento de menor inércia, tá bem? Como aqui está ocorrendo nessa imagem. Então, temos aqui também esse L ao quadrado, dividido, né, por L ao quadrado. Esse L ao quadrado, eu vou falar daqui a pouco sobre cada tipo de apoio em relação ao coeficiente que acompanhará esse L, certo? E aqui temos a nossa tensão crítica. Nossa tensão crítica seria igual a π ao quadrado vezes módulo de elasticidade dividido pelo índice de esbeltez, né? Tá aqui descrito, isso daqui, o L sobre I,
é o índice de esbeltez, que é a medida da flexibilidade da coluna, certo? Então, temos aqui essas formulações que é praticamente a gente olhar a questão, analisar, substituir as fórmulas e é basicamente isso. Claro, fazendo a devida análise de acordo com os conceitos que foram estudados. Esse aqui se refere ao menor raio de giração da coluna, certo? Que é dado por essa fórmula aqui. I é igual a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área, certo? Então, como eu disse, eu vou explicar melhor essa parte aqui desse L, né? Porque não é simplesmente o comprimento do pilar que a gente vai usar, né? A gente vai ter que sempre multiplicar por um determinado fator. E esse fator vai depender dos apoios do pilar. Então, como eu estava falando, em relação a esse L aqui, a gente vai ter que fazer um estudo, né, sobre quais serão os apoios em que essa coluna estará submetida, certo? Então, vamos aqui. Se a gente estivesse tratando de uma coluna que é biarticulada, então esse comprimento vai ser igual a L. Se a gente estiver tratando de uma coluna em que uma extremidade está engastada e a outra está articulada, então esse comprimento vai ser 0,7 vezes L. E no caso de haverem dois engastes, né? No caso biengastada, então no caso vai ser aqui, esse comprimento vai ser 0,5 vezes L. E se uma extremidade estiver engastada e a outra estiver livre, então o comprimento vai ser 2 vezes L. Então, recapitulando, biarticulada, L, engastada, articulada, 0,7L, biengastada, 0,5L, e engastada e livre, né, com a outra extremidade livre, vai ser 2L, certo? Então, a partir disso, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Um exemplo até que interessante. Aqui. Então, as extremidades do elo de aço, ferramenta L2 de uma máquina de forjar, estão acopladas com aos garfos por pinos, como mostra a figura. Determine a carga máxima P que ele pode suportar sem sofrer flambagem. Use um fator de segurança Fs igual a 1,75 para flambagem. Observe que, no lado esquerdo da figura, as extremidades estão presas por um pino. Aqui o pino, né? Então, aqui está biarticulado, certo? Quando é por pino, é biarticulada. Ao passo em que no lado direito, elas estão engastadas. Então, aqui, ó, do lado direito, elas estão engastadas. Estão aqui sujeitas a uma força de compressão axial P. Então, temos aqui essas dimensões, né? 36 milímetros de um lado, 12 milímetros de outro, 600 milímetros, né, de comprimento. Então, vamos lá fazer assim. E o fator de segurança, 1,75. Outra informação aqui importante, que a gente vai ter que fazer uso de uma tabela, é em relação a esse elo de aço ferramenta L2, certo? Mas isso daqui mais na frente a gente vai ver. Então, agora vamos fazer a resolução dessa questão, certo? Então, só para a gente não esquecer aqui, o Fs é igual a 1,75, certo? 1,75 Fs, fator de segurança. Então, vamos analisar primeiramente do lado esquerdo, que é o lado que é biarticulado, e depois do lado direito, que é o lado que é biengastado. A gente vai fazer o uso daquelas fórmulas, né? Claro que com esse coeficientezinho K, que foi o que a gente viu a partir dessas condições, né, de apoio. Aqui a fórmula também, só porque aqui, claro, vai ter o K, né? K vezes L, tudo isso elevado ao quadrado. Lembrando que a gente não vai elevar só o L, certo? A gente vai elevar ao quadrado o K vezes o L. Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos analisar aqui o lado esquerdo. A partir do lado esquerdo, nós vamos ter aqui, vamos medir primeiro a carga crítica, certo? Então, o que a questão vai querer aqui? A questão quer que a gente determine a carga máxima P, né?
que essa estrutura pode suportar sem sofrer flambagem. Então, essa carga P, para que ela não sofra a flambagem, essa carga P tem que ser menor que a minha carga crítica, certo? Então, primeiramente, a gente tem que calcular quem? A carga crítica, certo? Depois, a gente vai e calcula essa carga P nas duas direções, certo? Nos dois lados, na verdade. Tanto no lado esquerdo quanto do lado direito. Então, para o lado esquerdo, temos aqui a fórmula da carga crítica, que vai ser igual aqui nos dois, né, no caso. Então, para o lado esquerdo, a gente tem que se ater só ao menor momento de inércia, né? Para o lado esquerdo, no caso, o menor momento de inércia vai ser inércia em x, tá bem? E para o lado direito, o menor momento de inércia vai ser inércia em y. Por isso, a gente sempre tem que fazer a análise da questão, né? Então, vamos aqui. Substituindo aqui na fórmula. Π ao quadrado vezes. Qual é o módulo de elasticidade? Módulo de elasticidade. Como é que a gente vai saber disso? Então, deixa eu vir aqui. Olha, nessa tabela aqui, que inclusive tem no livro do Rivler, nessa tabela nós temos o aço-ferramenta L2. Então, o módulo de elasticidade desse tipo de material é 200 gigapascal, certo? E a tensão de escoamento é 703, tanto para compressão quanto para tração. 703 megapascal, tá bem? Então agora a gente vai ter que usar aqui o módulo de elasticidade, né, para essa ferramenta, 200. Então, se vocês precisarem de outras ferramentas, basta consultar aqui essa tabela. Então, voltando aqui para a questão, 200 vezes 10 a 3, porque está em GPa, eu quero tudo em... E eu vou tirar aqui de GPa, né, vai se tornar então em megapascal. Então, vezes 10 a 3, não esqueçam de multiplicar, viu? Esse coeficientezinho, módulo de elasticidade, vezes qual é a minha menor inércia no lado esquerdo. Então, pessoal, no lado esquerdo, a minha menor inércia, no caso, aqui tenho 12, aqui tenho 36. Seria a inércia em x. Qual é a minha inércia em x? A minha inércia em x vai ser base, que é 12, vezes 36, que é a altura, ao cubo, dividido por 12. Isso tudo aqui dividido por 1, por que 1? Porque aqui essa peça está biarticulada. Se está biarticulada, então K é igual a 1, certo? 1 vezes L, ou L, certo? Então vai ficar só o comprimento, né, ao quadrado. Então, quando eu fizer esse cálculo, nós teremos que essa vai ser a carga crítica, no caso, para o lado esquerdo, certo? Para que essa flambagem ocorra tendendo ao lado esquerdo. Essa vai ser a minha carga crítica para o lado esquerdo. Por outro lado, para o lado direito, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que levando em consideração que o menor momento de inércia para o lado direito vai ser esse daqui. Aqui, 36, aqui, 12, aqui, 12. Então, vai ficar base, 36, vezes altura, 12 ao cubo sobre 12. E outra diferença que a gente tem aqui é que é uma peça que é biengastada. Ela tem o engaste nos dois lados. Quando é biengastada, o meu K é igual a 0,5, tá bem? Então, temos aqui 0,5 vezes 600 elevado ao quadrado. Então, lembrar sempre de elevar tudo, viu? Tanto K quanto o L ao quadrado. Não é só o L que está elevado ao quadrado, tá bem? Então, depois que eu fizer esse cálculo, minha carga crítica para o lado direito é 113,697, tá bem? Newtons. No caso, quilonewtons, né? Falei vírgula. Então, agora nós temos as cargas críticas dos dois lados. Agora vamos analisar aqui as tensões críticas para saber se elas estão ok, né? Então, o que seria a tensão crítica? O que é tensão? Tensão é força sobre área? Então, a minha tensão crítica vai ser simplesmente, eu poderia ter usado aquela fórmula, aquela outra lá que eu apresentei para vocês, né? Só porque, nesse caso aqui, tá bem mais fácil eu fazer desse outro modo, né? Força sobre área. Força crítica, né, no caso, força crítica sobre área, para a gente ter a nossa tensão crítica. Então, eu pego aqui a força, divido pela área, faço aqui também do outro lado, só porque aqui, no caso, a força crítica, a carga crítica, ela é diferente, né? Ela é um pouco menor. Então, a gente faz aqui nos dois processos. Quando a gente fizer, vai dar um determinado resultado.
Se essa tensão crítica ela for menor que a tensão de escoamento da peça, que no caso para essa ferramenta aqui, como a gente viu na tabela, é de 703, né, a tensão de escoamento, tanto para tração quanto para compressão, 703 megapascal, sempre importante a gente olhar a unidade. Então, como é 703 megapascal, e aqui deu esses valores, então deu menor que o valor da tensão crítica, né? Aliás, a tensão crítica deu um valor menor que a tensão de escoamento. Então, as peças estão ok, certo? Então, a partir disso, a gente vai continuar fazendo nossa análise. Qual a nossa análise? A gente quer saber qual é a força máxima que essa peça vai suportar. A gente está vendo aqui ela pela vista pelo lado esquerdo e uma vista pelo lado direito, certo? Então, a gente calculou primeiramente, recapitulando aqui, primeiramente a gente calculou a carga crítica, depois verificamos aqui se a tensão crítica é menor que a tensão de escoamento e é, então, ó, tá ok aqui também. Então, agora nós vamos fazer o uso do fator de segurança, que é 1,75, de acordo com o que a gente viu aqui na questão, certo? Então, se é 1,75, então o que é fator de segurança? O fator de segurança nada mais é do que carga crítica sobre a carga que eu quero achar aqui para saber o quanto que vai suportar, né? Então, meu fator de segurança é 1,75. Eu passando esse P para cá e o fator de segurança vem aqui dividindo, então, nesse caso, para o lado esquerdo, eu vou ter aqui carga crítica dividida pelo fator de segurança e a carga máxima que a minha estrutura vai aguentar pelo lado esquerdo vai ser 146,18 kN. Eu farei o mesmo processo aqui pelo lado direito, né? Fator de segurança igual a carga crítica sobre P. Então, essa carga máxima que a minha estrutura vai suportar, olhando aqui pelo lado direito, vai ser de 64,97 kN. Qual das duas será a resposta? Gente, temos aqui, vamos analisar aqui. É muito simples, a gente sempre vai escolher o menor valor. Mas por que a gente sempre escolhe o menor valor? A gente vai escolher o menor valor simplesmente porque se a gente botar esse valor aqui, o lado direito, no caso, que só suporta até esse valor, não vai suportar. Então, a carga máxima que minha estrutura vai aguentar vai ser de 64,97 kN. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Muito obrigada. Não esquece de deixar o like, de compartilhar nas redes sociais e até a próxima semana.